Tá correndo. Pera aí. Agora. Tá correndo. Salve os irmãos capazes do Senhor, quando estão felizes, digam amém. Amém! Estamos aqui no projeto Poço de Betesda. Estamos no dia 7 de agosto de 2018, memorial para você que vai me assistir pela internet, né? Nós estamos aqui com o nosso irmão Acamado. Mas ele está acompanhando o culto, né? Isso é para você que não gosta de vir para a igreja, né? A igreja está indo até você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no Salmo 137. Salmo 137 vai falar sobre um texto que o jovem leu aqui, falando sobre os pensamentos que Deus tem a respeito de nós. Quantos viram lembra dessa passagem? Amém. Vamos Jeremias. entender o que Deus quer falar sobre isso, né? E ao mesmo tempo entender que tem provações impostas por Deus. Porque está cheio de gente, irmão, frustrado com a religião. Eles estão indo para as igrejas, fazendo voto, fazendo campanha, fazendo dízimo, e botando Deus na parede, e as coisas não mudam. Aí ele fica assistindo certos programas de TV e vê um que ganhou um carro, um conseguiu um emprego, um que se casou, e ele está na fila da espera. Mas espera um pouco mais que a vitória vem, em nome de Jesus. Bom, Salmo 137, que Salmo não tem capítulo, é uma canção, é uma poesia de número 137. Diz assim: junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se a língua no céu da boca. Se não preferir a Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: arrasaia, arrasaia, até aos seus alicerces. A filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o mal que tu nos fizeste. Feliz aquele que pegar os seus filhos e der com eles nas pernas. Amém? Amém. Senhor, fale conosco, que não seja quem fala, mas que seja teu Espírito, nos dando a orientação bíblica e espiritual desse texto. Que não seja uma mera exposição de conhecimento humano, mas que seja a tua revelação em nosso meio. E assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Salmo 137, essa mensagem será uma mensagem expositiva. Existem duas formas, pelo menos, de você pregar a Bíblia. Uma é a temática. Quando você vai falar, por exemplo, do tema salvação, você pode citar um texto bíblico e falar de vários textos. Falar sobre Jesus, sobre Abraão, sobre a salvação proposta no Egito. Então é a base temática. Agora existe a sua pregação expositiva. Expositiva é a do texto. Então você vai pegar o texto e trabalhar todos os versículos e descobrir o que está aqui por trás. O Salmo 137, por exemplo, é um dos 53 salmos que não tem autor. Por exemplo, você abre o Salmo 1 e você não vê autor ali. Você abre vários salmos da Bíblia que não tem autor. São pessoas que existiram, de repente, no pós-exílio de Babilônia e eles não quiseram deixar o nome ali. Mas tem salmo, por exemplo, de Davi, tem salmo de Asaf, de tantos outros salmistas. Esse aqui, com certeza, é de um salmista que estava vivendo o cativeiro babilônico. Quem já ouviu falar no cativeiro babilônico aqui, diga amém. Amém. Para você ter uma ideia, irmãos, o texto que o jovem leu ali, do Jeremias 29, verso 11, versículo 11, fala do povo já em Babilônia. Já tinha 6 anos que o povo estava em Babilônia. O povo estava envolto a falsas profecias de que eles iriam sair logo daquele cativeiro. Você lê o capítulo 29 de Jeremias, nos versos 9, 12, 15, você vai ver ali pessoas que diziam: olha, logo, logo vocês vão sair desse cativeiro, dessa angústia. Mas alguém dizia: mas tem um tal de Jeremias que está dizendo que vamos ficar 70 anos aqui nesse cativeiro.
E eles diziam, não, toma posse da vitória, em nome de Jesus, se fosse hoje. E eles passaram 70 anos. Irmão. Existe coisas, irmão, impostas por Deus sobre nós. Não tem jeito. O Salmo 137 é essa dura realidade, irmãos. Você está vendo aqui um anônimo dizendo, junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Quem está falando aqui? Um judeu exilado. Quando ele fala o verbo assentar, quando você fala, nós nos assentamos a ouvir a palavra de Deus. O tempo é presente. Ele escreveu esse salmo nos dias da sua angústia. E outra coisa, irmão, a Bíblia diz que ele não tinha esperança nenhuma, porque ele estava chorando. Ele não tinha ânimo mais de cantar, de louvar, porque, irmão, ele estava lembrando, por exemplo, lá do Planalto Sul, da Palestina, lembrando de Sião, lembrando do Templo de Salomão, lembrando dos levitas que louvavam ao Senhor, lembrando dos salmos de Davi, lembrando da língua hebraica. E agora, irmão, ele está falando uma mistura de aramaico com iraquiano, irmão. E o camarada olha para ele assim, vê aquele monte de cantores de Sião, possivelmente quem escreveu isso aqui foi um levita, né? E eles assentados na beira do rio, chorando. Como é que era a vida deles, irmão, em Babilônia? Será que eles viviam bem lá? Não, irmão, eles eram escravos. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham posses. Todo dia trabalhando, irmão, para construir os zigurates. Já ouviram falar nos zigurates? Sim. Eram templos onde viviam a elite da Babilônia. Por exemplo, a Torre de Babel era um zigurate. Eles acreditavam que no topo daquela pirâmide em forma de quadrado, em forma de escada, a cultura maia, por exemplo, fazia muito desses templos. Em cima tinha um topo, e lá eles acreditavam que os deuses apareciam ali. De madrugada eles iam lá oferecer sacrifício. Então, irmão, é duro você ver um povo pagão te escravizar, tirar do seu sangue, você não ganha R$1, e eles ainda chegam para você e dizem assim, por que você está triste? Ah, irmão, se fosse um brasileiro esquentado, eu falaria assim, ô sua desgraça, você não está vendo que eu não estou ganhando nada, estou numa terra estranha, vocês estão aí sugando do meu sangue, eu não ganho nada. E você quer que eu sorrio como? Dá vontade de você falar, mas vai falar, irmão, para você ver. Os babilônicos, irmão, eram um povo terrível, pra você ter ideia. Eles, quando invadiram Jerusalém, eles castraram jovens. Rapaz, Jerusalém, irmão, quando sofreu o grande cerco, pra você ter ideia, tinha nações em volta ajudando Nabucodonosor. E uma delas nós vamos falar aqui, que é Edom. Eles estavam falando, ó, pode cercar de frente, que se sair aqui de trás, vão morrer tudo. Às vezes são seus parentes, não são crentes, irmão. Se une com quem é seu inimigo contra você. Mas nós vamos achar, irmão, consolação nas lutas e nas provações. Então ele diz assim, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos cantai uma das canções de Sião. Aí ele apresenta a angústia da alma dele. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Primeiro aqui, irmão, vem uma questão cultural. Os judeus eram um povo de mente, vamos dizer assim, não se misturavam. É igual alguns crentes que você vê aí de muitas igrejas, que não vão na sua igreja. Que não vem numa reunião dessa. Não, o RI da minha igreja não deixa. E outra coisa, não canta os hinos da harpa que nós cantamos. Porque eles dizem que vão contaminar. Então eles só cantam os hinos da harpa da igreja deles. A Bíblia deles, se tiver uma versão da Bíblia deles, eles só usam a versão da Bíblia deles. Eles são um povo, irmão, robotizado. Entendeu? Então, o primeiro porquê, que eles não se alegravam, era uma questão cultural. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Possivelmente era o levita. Como é que nós vamos cantar o Senhor é meu pastor e nada me faltará numa terra onde Deus não é meu pastor? É o problema das pessoas, irmão. Eles acham que Deus é um Deus geográfico. Se eu não estiver na igreja, Deus não vai me libertar, não vai me guardar. Não... Irmão, esses dias eu estava passando, você vê como Deus guarda a nossa vida. Um documentário na internet falando de um grande cometa. E era um cometa-planeta. O cometa-planeta, irmão, é um cometa do tamanho de um planeta. Pra você ter uma ideia, o planeta Júpiter, ele é enorme, ele é mais de 300 vezes maior do que a Terra. Você pode pegar 300 planetas Terra e jogar lá para dentro,
que tem espaço. O núcleo dele é no meio do planeta e é do tamanho do planeta Terra. Você vê, né? E a Terra, você olha assim, esse pedacinho de chão some de vista. Você não vê nem a casa do pastor César, nem o pastor César. Se você olhar daqui, você não vê. Agora, você pensa bem, um planeta que cabe mais de 300 planetas Terra. Vinha um cometa, irmão, na nossa direção, que é 13 vezes maior do que o planeta Júpiter. Ele vinha de encontro à Terra. Irmão, sabe o que ia acontecer com a Terra? A Terra ia ser engolida por esse planeta. É como se você, irmão, visse um pedacinho de doce assim, jogasse para dentro da sua boca e... Já foi. É um tira-gosto. A gente ia morrer e Deus não deixou que esse cometa chegasse até nós, irmão. Irmão, Deus, ele cuida de você onde você está. O problema do povo judeu é achar que Deus é um Deus regional. Eu tenho que estar em Sião, eu tenho que estar cantando os hinos de Sião, levando sacrifícios, guardando o sábado e a lei de Moisés. Só que Deus é Deus onde ele está. Lá dentro, no meio dos cativos, Deus levanta alguém chamado Ezequiel. Lá Ezequiel primeiro você vê. No meio dos cativos, ele carregando lama para fazer tijolo, para levantar a pirâmide ao rei Nabucodonosor. Deus se manifestou a ele. Deus, irmão, ele se manifesta onde ele quiser. Ele se manifesta aqui, ele se manifesta debaixo de um viaduto, numa grande igreja. Glória a Deus. Eu conheci uma mulher que ela ia adulterar, uma mulher missionária. E aí começou a falar de Jesus pro homem, não falou, vem cá, nós vamos adulterar, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco, eu não queria adulterar aquela mais, largou ela no meio do caminho, ela voltou para casa, de ônibus. Entendeu? Então, irmão, Deus se manifesta dentro de um carro onde deveria ter só assunto errado. Deus se manifestou ali no meio da tentação do adultério. Aleluia. Você entendeu? Então, irmãos, o povo daqui não queria cantar, primeiro, por uma questão cultural. Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 4, ele diz assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. Não tem homem, não tem mulher, não tem preto, não tem branco, não tem judeu e também não tem gentil. Ele usa a expressão ali grego, ou seja, se o judeu, irmão, quiser dizer que é mais do que você, que ele é filho de Abraão, você fala, também sou filho de Abraão. Os filhos de Abraão, pela Bíblia, são os filhos da fé, não os filhos da carne. Porque os filhos da carne desprezaram Jesus. O que é que diz João 1, versículo 12? Diz que todo aquele que recebeu o Senhor Jesus, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Glória a Deus. Os filhos da circuncisão não quer Jesus, o poço de Betesda quer, então nós somos melhor do que muitos judeus por aí. Pode ter certeza disso. Eles, com toda a religião deles lá, eles são inferiores àqueles que receberam o Filho de Deus. Então olha só, irmãos. Segundo porquê. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita, a sua destra. Se eu me não lembrar de ti, apegue-se a minha língua ao céu da boca. E se não preferir a Jerusalém, a minha maior alegria. O que Deus está dizendo aqui, irmão? Eu não vou esquecer de você, ó Jerusalém. Mas vem cá, será que Jerusalém que Deus está falando é aquela que foi destruída por Nabucodonosor? Mas que Deus ia ficar olhando, irmão, para um monte de lugar cheio de ferro retorcido, terra queimada? Não, a terra saqueada, não. Deus está falando do seu povo aqui. Está dizendo, vocês estão em Babilônia, vocês estão sofrendo, mas não me esqueço de vocês. E é com base nesse texto aqui, por exemplo, aos Hebreus 13, versículo 5, foi escrito: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Isaías, escrevendo um texto parecido, diz que Deus tem a nós na palma da mão dele. Quem é que passa um dia sem olhar para a palma da mão? Ninguém. Se você caiu no chão, botou a mão no chão, você olha para ver se está sujo. Quando você vai no banheiro, ou quando você lava a mão, é impossível, irmão, você passar um dia sem olhar para a palma da sua mão. Então é impossível Deus não estar de olho em nós. Glória a Deus. Entendeu? Então, às vezes, irmão, a luta, a dificuldade que nós estamos passando é bem como esse povo da Babilônia. Irmão. Terra estranha, gente ímpia zombando, gente ímpio dizendo que o Deus que você serve é menor do que o Deus dele, porque você é escravo e ele recebe muito dinheiro. Eu já passei por isso. Um dia eu passei por uma prova tão grande que o camarada falou, rapaz, eu tenho mais Deus do que você. Porque ele casou com uma mulher muito bonita, embora não fizesse a mulher feliz, tinha uma filha saudável, tinha uma casa própria, tinha um emprego, entendeu? Bebia igual um porco, e ele falava que tinha mais Deus do que eu. Porque eu era crente, eu vivia vendendo salgado, às vezes vendendo picolé. E, irmão, eu cheguei a fechar a mão, irmão. Eu ia quebrar o nariz desse cara.
Porque ele era um homem que não ia para a igreja, não dizimava e falava, Deus, dá uma resposta para mim sobre essa pessoa aí. Eu não vou agir segundo a carne, entendeu? Eu só agir segundo a carne e vou matar esse cara. E hoje em dia, irmão, ele não tem a mulher que ele tinha, não tem a filha que ele tinha, não tem a saúde que ele tinha, não tem o emprego que ele tinha. Não, hoje em dia, irmão, ele não tem nada. Entendeu? Então Deus deu ou não deu a resposta? Então, irmão, o povo babilônico, ele tinha que pisar em Israel durante 70 anos, como o irmão leu ali, ó, Isaías 29. E outra coisa, era uma provação imposta pelo próprio Deus. Não adiantava ninguém dizer, olha, o seu cativeiro termina hoje, porque já falaram para mim. Eu vendendo picolé, apareceu um diácono da igreja, ó, Deus está dizendo que hoje está te tirando dessa luta. Lá, irmão, eu tomo posse. O irmão, eu vou te dar aí um trocado, mas eu não quero o seu picolé, não. E no outro dia, irmão, você sabe onde é que eu estava? Vendendo picolé. Vendendo picolé de novo. Então, irmão, as pessoas hoje em dia, irmão, querem fazer, e nessas igrejas de televisão, botar Deus na parede, irmão. Estou obedecendo a Deus, então ele é obrigado a me abençoar. Ele é obrigado, irmão. Vai ver a história do apóstolo Paulo, irmão. Lê 2 Coríntios, para você ver. Paulo dizendo que dava glória a Deus e sentia prazer nas angústias e nas fraquezas. O que você entende de fraqueza, irmão? Você enfiar a mão no bolso, só sentir as pernas. É você olhar no canto da sua cama e não ter uma mulher para te acariciar. Entendeu? É você não ter emprego, não ter previdência paga. É você lembrar que quando você não servia a Deus, você tinha revólver, você tinha mulheres, você tinha tudo que você precisava e não tinha a paz que você tem hoje. Entendeu? Então, às vezes, irmão, vem uma angústia como a do Salmo 137, irmão. É a angústia de não ter motivo para louvar Deus. Porque a gente vê, nossa, eu estou numa casa de recuperação, estou num presídio, ou estou sofrendo, o que está acontecendo? Por que Deus não ouve, irmão? Guarda a cabeça. Toda pessoa que está sendo moldada por Deus, é igual quando você pega um vaso, irmão, que quebrou. O que você vai fazer? Você vai quebrar ele todinho até ele virar pó, depois vai jogar água nele, para dar presença do Espírito Santo na nossa vida, e vai, ó, até fazer o formato do vaso. Depois ele ainda vai para a fornalha ainda. Por isso que eu estava lendo aqui hoje, a palavra de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, no versículo 8, em tudo somos atribulados, em tudo. Aí eu não está devendo, e eles estão falando que eu estou devendo. Aí eu não está mentindo, eles falando que eu estou mentindo. O apóstolo Paulo era até mesmo chamado de gay, irmão, que era o único dos apóstolos que não era casado. E tem gente que diz que Paulo era gay, que Paulo odiava as mulheres. Então olha só, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, pode perseguir, eu dou glória a Deus. Perplexos, mas não desanimados. Às vezes fala, rapaz, eu achei que o diabo, nem o diabo inventa uma calúnia dessa, né? Foram falar isso de mim. Você chega na igreja, tá acontecendo isso. Eu já reuni com um crente assim, irmão. O crente chegar na minha porta usado pelo diabo, você precisa ver como está o seu nome em tal lugar. Ele também estava ajudando a falar da minha vida. E às vezes quem começa com essas conversas é a própria pessoa que veio perturbar você. Rapaz, você precisa ver como está seu nome lá na igreja. Ó, não me põe no meio disso não, hein? Eu não sei não, acho que foi aquele irmão lá que... Você sabe que ele não gosta muito de você, né? Você viu aquele dia que você trouxe uma palavra, a cara que ele fez? Ó, sei não. Tem futuro para você aqui não. Entendeu, irmão? Então é complicado. Irmão, às vezes a gente acha que a palavra não bate. A palavra bate mais, irmão, do que pancada. Esses dias eu estava vendo um apóstolo. O camarada falou, o camarada botou um chifre na cabeça e falou assim, rapaz, olha, na fazenda de fulano de tal, tem lá a cabeça de boi lá, com um chifre assim. E o tal apóstolo, irmão, virou o bicho. Você parece um bode velho. Porque não sei o quê. E quebrou o pau. O homem com a influência que ele tem, irmão. Você precisa ver os comentários que deu na internet. Entendeu? Esse dia teve uma cantora aí que falou que estava chamando demônio para não sei se vocês viram esse vídeo. Chamando demônio para Pernambuco, que ela disse que não vive sem demônio. Rapaz, aquilo repercutiu longe, irmão. Uma palavra bate mais do que pancada. Você pode ter certeza. Então Paulo diz assim, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. O que ele está falando aqui? Não vou
bater em fulano, não vou... Rapaz, por isso que Paulo fala, olha, eu vou trazer sempre comigo a obediência a Cristo. Estão falando mal de mim? Eu já deveria, irmão, estar maduro, é isso que ele está falando. Porque é servir a Deus, irmão, e vir calúnia, vir provação. É gente falando da sua vida, igual minha mãe ontem falando comigo, que tinha uns vizinhos que falam da minha vida. Eu falei, não tem problema, deixa eles falar. Hoje o irmão falou, rapaz, eu no seu lugar, eu dava umas pancadas naquele fulano de tal lá. Rapaz, eu falei com ele, irmão, guarda a coisa na sua cabeça. Você quando aceita Jesus, é luta que vem, irmão. Se você, quando está no mundo, você está crescendo no seu negócio, gente começa a falar da sua vida, quanto mais você como crente. A gente tem que entender, irmão, que a luz, ela atrai mosquito, não atrai? É só estar começando a chover. Então, irmão, o diabo, ele vai ser botar pessoas ali, ó, em cima de você, entendeu? Mas Deus, ele está olhando, irmão. Você pode ver que o mosquito toca, mas não fica na lâmpada, porque a lâmpada é quente. Então, irmão, pode falar mal de você, mas não pode provar nada, entendeu? E Deus, ele está trabalhando a nosso favor. Amém? Então você não deve desanimar. O próprio Jesus, ele fala em Mateus 5, versículo 11, ele diz assim, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos odiarem, ele está deixando isso com certeza. É um artigo definido, irmão. Quando vos perseguir, vai chegar um momento. Você não está sendo perseguido agora? Amém. Mas vai chegar. Porque graças a Deus você de repente prega aqui, perseguição é menos. Vai ver, irmão, o que um pregador de multidões passa. Entendeu? Lembra do pastor Marco Feliciano. Ele não podia pregar, mas nas igrejas, porque a cambada dos gays ficava lá fora. Perturbando, entendeu? Então, irmão, o que eu falo para você? Vocês, quando passarem por essas lutas, não fiquem como esses israelitas aqui do Salmo 137. Eles não tinham motivo para louvar. Primeiro, não estava em Jerusalém. E segundo, eles não tinham ânimo, irmão. Aí Deus toma a própria pessoa que está escrevendo em profecia. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça a minha direita, a sua destreza. É como se o camarada, irmão, ele é bom de tiro. Ele fala, ó, se eu esquecer de você, esqueça a minha destreza com a arma. Como ele vai esquecer se ele tem destreza? Esqueça a minha verdade. Eu vou deixar de ser Deus, é isso que ele está falando. Deus não esquece da gente, não. Só, infelizmente, tem processos que tem que acontecer. Primeiro por quê, irmão? Porque eles não podiam voltar para Jerusalém agora. O povo ia começar a plantar, ia começar a colher, e a terra precisava descansar, irmão, pelo menos 70 anos. Eles ficaram mais de 500 anos plantando, colhendo e não deixando a terra descansar. Às vezes a sua vinda para cá é para os seus pais descansarem. E às vezes você dentro de casa, só Deus para ter misericórdia. Entendeu? Então o que acontece? Outro porquê, irmão? Eles precisavam, irmão, ser moldados. E outra coisa, boa parte daquela geração idólatra que veio da Babilônia precisava morrer. E uma nova geração precisava aparecer para, quando eles voltassem para Jerusalém, voltar a mesma idolatria. Sabe o que o povo fazia em Jerusalém? Queimava os filhos deles a Moloque. Moloque, irmão, quer dizer rei da vergonha. Era um ídolo enorme, onde tinha aqui uns buracos, né, nele, e ele ficava com a mão assim. Você jogava a criança lá dentro, a criança ali incinerada. A cabeça do boi ficava preta. E aí subia, irmão, e a criança gritando lá, sendo queimada, né? E eles batiam o tambor para não ouvir o grito da criança. Então era a cultura que eles tinham. Além de fazer isso, enchia a terra de violência. Além disso, adorava a rainha dos céus, né? Inclusive está tendo uma peça aí dizendo que Jesus era a rainha do céu. A rainha do céu era Semíramis, nunca foi Jesus Cristo. Entendeu? Então vamos dar nome às pessoas. Jesus é rei do universo, rei dos reis, senhor dos senhores, e nunca a rainha dos céus. Então o que acontece, irmão? O povo transgrediu a lei de Deus, o homem pecou contra a lei do Senhor, até os levitas não estavam mais servindo a Deus. Era comum você chegar dentro do templo de Jerusalém e ver um pires sinalizando a ordem de culto. Às vezes estava ali, Jeová, até hoje vamos seguir o rito mosaico. No outro dia virava o pires, tá lá, Baal, então agora é o rito cananeu. Então, irmãos, o povo estava desviado. É como uma mulher, irmão, que está brincando com a sua cara, uma hora você tem que fazer alguma coisa. Então foi o que Deus fez. Permitiu os caldeus entrar dentro de Jerusalém, destruir tudo. E a história conta que muita gente disse, o Deus de Israel está morto. Não é que está morto, irmão, Deus já não estava lá mais. Quando você vê um crente, irmão, todo esculhambado, quebrado na mão do diabo, Deus não está mais, não tá mais ali. Não está, irmão. Porque se Deus estivesse na vida dele, ele não seria esculhambado pelo diabo, como muitos estão por aí, irmão. Então, em nome de Jesus, vamos aprender com esse salmo.
diz o verso 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, arrasaia, arrasaia, até aos seus alicerces. Quem são os edomeus, irmão? Vocês conheceram a história deles? Edom, irmão, quer dizer vermelho. Edom é o próprio Esaú. Era a terra dos inimigos do povo de Deus. Esaú, se você não sabe, era irmão de Israel. Você lembra da história que Jacó colocou uma roupa peluda para enganar o pai e roubou a primogenitura do irmão? Foi a partir daí, irmão, que Esaú começou a ter ódio de Israel. Inclusive, quando eles estavam indo para Canaã, passaram pelas terras de Edom, eles falaram, não, aqui vocês não vão passar. Os edomeus tinham ódio de Israel, irmão. Então, no tempo em que a Babilônia estava massacrando Israel, os edomeus ficavam olhando para cima do muro para ver se alguém ia sair. E quando saía ali uma pessoa, uma grávida, eles estupravam a mulher, abria a barriga dela, tirava a criança, maltratava a mulher, maltratava os velhos. Eles eram covardes. Então, quem está escrevendo aqui, irmão, viu o horror que é ver um parente seu contra você. Entendeu? Já pensou? O seu próprio parente, irmão, vendo um cara te quebrando na pancada ali, ele vai, pega um taco de beisebol e fala, se ele passar aqui, eu quebro ele. Aí você passa, ele dá uma tacada de beisebol na sua costela, ele está te quebrando. Foi isso que Edom fez, irmão. Ajudou o rei da Babilônia. Porque eles nunca perdoaram Israel. Nunca perdoaram. Embora eles não tivessem permissão, Israel não tivesse permissão para atacar os edomeus sempre foram um caminho de perseguição contra Israel. Agora existe um Deus, irmão, que está no céu, vendo todas as coisas. Para os edomeus, Deus levantou um profeta chamado Obadias, que um dia eu vou estar pregando sobre ele aqui, que profetizou contra eles, que Deus ia dizimar eles. E hoje em dia, irmão, o que tem em Edom é morada de chacal, mato, não tem nem civilização mais. Eles se gabavam porque eles moravam em lugares inexpugnáveis, ou seja, em fortaleza, nos altos dos montes, e eles eram estrategistas. Eles ficavam dentro das montanhas com arco e flecha, e quando alguém estava entrando, subindo a montanha, eles abatiam o camarada à distância. Edomeus são covardes, eles não lutam pau a pau contra você. Então, irmãos, essa profecia é contra os edomeus, porque eles disseram, acaba com o povo de Israel. É igual você, irmão, quando você caiu na droga, quando você caiu na cadeia, muita gente diz, tomara que morra, que vá para o inferno. Deus também ouviu isso. E aí ele vai testemunhar a sua libertação e a sua recuperação. Pode ter certeza. Olha só, ai da filha de Babilônia, que vais ser assolada. O verbo ser está aqui dizendo que vai. Deus está usando em profecia. Feliz aquele que te retribuir o mal que tu fizeste. Feliz aquele que pegar os seus filhos e der com eles nas pedras. Olha só, irmãos, a profecia. Até os filhos dos edomeus iriam morrer. E é uma profecia dada por Deus. As grávidas vão gerar filho? Vão. Para alguém pegar e dar com ele nas pedras. O povo de antigamente era bárbaro, né? Então hoje em dia, irmão, é até o filho de quem te persegue sofrer na empresa onde ele vai trabalhar. O camarada tem curso, tem faculdade, mas vai virar lixeiro, irmão. Vai virar lixeiro. E aí quem diz que você não daria, que você não serviria nem para adubo, para não estragar o chão, e tem uns que falam isso pra gente, né? Vai ver você trabalhando na empresa e mandando no filho dele. Você sem curso, ele com o filho com curso e trabalhando num cargo inferior ao seu. Entendeu, irmão? Deus, irmão, tem essas surpresas para todos nós. Eu conheci um homem que ele também passou por presídio. Ele não tinha curso de nada, irmão. Entrou numa empresa ganhando R$350. Ele era só auxiliar de serviços gerais. Deus, com o tempo, tocou no coração da chefe de laboratório para colocar ele, para fazer um teste como auxiliar de laboratório. E ele saiu de 350 para R$950. Subiu R$600 no pagamento dele. E ele não tinha custo de nada. Então, irmãos, Deus, quando tem que levantar você, você pode ser um Zé Povinho como um Judá aqui, irmão. Judá aqui está um povo, irmão, carregando barro para fazer tijolos. Está um povo aqui, irmão, angustiado, um povo sem salário, comendo migalha. Mas Deus disse, vou me vingar dos seus inimigos. Passa os 70 anos de angústia, igual o povo de Deus no Egito. 430 anos, na Babilônia, 70 anos. No livro de Juízes,
Passaram-se muitos anos, irmão. Então tem provação que, infelizmente, irmão, é imposta pelo próprio Deus. Não tem jeito. Você às vezes diz, Senhor, quando eu vou sair dessa luta? Mas Deus impôs aquilo. Você vê que o próprio Jesus ficou 40 dias no deserto. Entendeu? 40 dias. Então tem, irmão, provação que, infelizmente, é igual quando você pega um bolo e bota ele no forno. Como? Se você tirar o bolo antes, o bolo não serve para comer, ele vai solar. Então você tem que deixar ele ali, de vez em quando você vai lá, fura ele, quando ele já está ok, aí você vai, deixa um tempo, que não pode tirar ele. Aprende isso, tá, irmão? O bolo já está pronto, se você tirar ele, vai solar. Então você deixa ele um pouquinho lá, fala, irmão. Então, o tempo de Deus nas nossas vidas, né, como o rapaz pregando, que ele falou que para ele não existia o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmão, pra você entender. Algo que Deus determinou sobre você, porque Deus não é sujeito ao tempo. O tempo de Deus, o grego para ele é kairos. É tipo assim, é o tempo que Deus determinou para te dar a bênção. Se é 20 anos, você vai esperar 20 anos. Por isso, uma mulher que começou a fazer a obra de Deus, entendeu? E aparecia alguns homens querendo casar com ela. Ela ficou 21 anos, irmão, esperando a pessoa que era de Deus para ela. Aparecia bons partidos, mas não era de Deus. Hoje ela casou com um homem que faz ela muito feliz, é um missionário também. Mas aí se ele vê, tipo assim, né, ele teve 20 anos, mas se o cara estiver buscando, o cara tiver uma intimidade com ele, né, ele não, pode... Ele determinou os 20 anos. Já era, né? Você só não vai ver ele passar, ó. Você não vai ficar como esses aqui do Salmo 137, choramingando. Porque, irmão, quando você está com o espírito abatido, ou está nervoso, o tempo demora a passar. Você pode ver quando você está num culto gostoso, quando você está na presença de Deus, ou está feliz fazendo alguma coisa, você não vê a hora passar, entendeu? Ou o apóstolo Paulo demorou 14 anos para a igreja considerar ele um missionário. Paulo ele ficava só fazendo templo e fazendo culto sozinho dentro de casa, entendeu? Então, o que eu quero dizer, Jesus esperou 18 anos para chegar o tempo dele. Então, não tem jeito, irmão. Tem coisas que são determinadas por Deus sobre a sua vida. É o caso de Judá, teve que ficar 70 anos na Babilônia. Porque é o seguinte, Deus olhava a terra aqui, que ficou mais de 500 anos sem descansar, porque a cada 6 anos você plantava e colhia. No 7º você só colhe, deixa a terra descansar. E eles não paravam, eles ficavam... Então, na contabilidade de Deus foram 70 anos. Então, Deus tinha que deixar de 70 anos na Babilônia. Porque se eles voltassem, eles era um povo agrícola. Era a forma deles ganhar dinheiro, entendeu? Igual, por exemplo, a época da desova, dos camarões. Então você tem um tempo que você não pode pescar camarão. Se você pescar, você tem que jogar de volta na água. Senão daqui a pouco não tem camarão para comer, entendeu? Então é o tempo de Deus, irmão. Você tem que respeitar esse tempo, infelizmente, porque tem. Até os planetas, pra você ter ideia, respeitam o tempo. Por exemplo, em Urano. Enquanto aqui na Terra, a Terra demora 1 ano para dar a volta em volta do Sol, Urano demora 84 anos. Por exemplo, nós aqui não teríamos nem 1 ano de vida se você nascesse nesse planeta. Entendeu? Então todos os planetas vão ter um ciclo de dias. Por exemplo, o planeta Saturno, é 9 horas o dia lá, acabou, às 9 horas ele fica escuro. Aqui na Terra já são 12 horas o dia e 12 horas a noite, não é isso? Então o tempo ele rege tudo, só Deus não é subordinado ao tempo, entendeu? Então por isso que você vê que exército 3, tempo de plantar, tempo de colher. Mas há um tempo também, irmão, de chorar e um tempo de rir. Então eles tinham que passar por esse tempo, irmão, de chorar. Você pode ver que você aprende muito mais num velório do que você aprende no aniversário. Quando você chega no aniversário, principalmente quando você não é crente, você pensa comer churrasco, beber, arrumar uma namorada ali. Não aprende nada, irmão. Agora vai num velório que o camarada morreu por overdose de droga. E a viúva mostra pra você o rombo que ficou na cabeça do cara por ele ter cheirado muita cocaína. Se você é viciado em cocaína, irmão, pelo menos naquela noite, você não vai nem chegar perto da cocaína. Porque é um rombo, irmão, igual um fuzil, tiro de fuzil. Eu sei que eu já tive alguns amigos viciados em cocaína. Teve um que morreu de overdose, irmão. Saía sangue pela orelha, pelo nariz, pela boca. Explodiu o cérebro do cara, entendeu? Então você aprende muito mais, irmão, na casa do luto do que na casa da alegria. Então Israel, irmão, precisou passar os 70 anos de angústia para aprender a abandonar a idolatria, costumes pagãos e tudo que você pensar. Quando aquele povo voltou, irmão, para Israel, voltou curado. Então, irmão, o tempo da sua dor é para você curar a sua
as suas enfermidades internas, vamos botar assim, a sua enfermidade, eu uso um termo assim de ilustração. Ressentimento, ira, ódio, né, que são coisas que sempre andam com o ser humano, principalmente quando ele não tem Deus. Eu já fui um camarada que já cheguei a brigar até com os meus pais, eu nunca bati neles, que eu sempre respeitei eles. Mas as pessoas da rua não, irmão. Eu bati de quebrar o osso, entendeu? E não ficasse duvidando, não, que eu ia pra cima mesmo. Então o que eu falo pra você, você quando Deus te coloca num vazio, num lugar, irmão, onde não tem nada, é pra você se aproximar de Deus. Porque Ele quer influenciar você, entendeu? Ele quer colocar em você bons modos, tirar palavrão da sua boca. Então por isso que Ele te levou pra um lugar, irmão, onde só tem pessoas pequenas. O diabo, você pode ver que o diabo faz ao contrário. Quando a pessoa faz um pacto com ele, o diabo dá tudo o que a pessoa quer. Dinheiro, prostituição, tudo. Porque o ser humano, irmão, ele é igual criança. Quando está perto do doce, irmão, ele vai comer o pó de doce até ele ficar diabético, até dar uma, né, uma diarreia no cara, entendeu? O diabo fala, é para você mesmo que eu tenho que dar. Ó. Você não está pronto para poder ter um relacionamento. Igual teve um crente que ele orou a Deus para ter uma esposa. Quando teve a esposa, foi aquela maravilha, depois começou a xingar e a brigar com a mulher, mandando a mulher embora, e a mulher foi embora e foi meses sem ter a esposa dele, entendeu? Só depois que ele passou um tempo de angústia, passou a valorizar a esposa. Então, irmãos, o tempo de angústia, às vezes ele é importante da nossa vida. No caso aqui de Israel, Glória a Deus. eles precisaram passar por isso. Agora Deus usou um profeta para dizer que Deus não esqueceu deles. É igual quando você gosta do seu filho, irmão. Você mandou seu filho para o quarto sem jantar, você está pensando nele. Ele vai ficar ali até de manhã xoxinho, sofrendo, mas se você tira ele dali, ele não aprende. Igual você fala da arte marcial, que eu já pratiquei. Professor nosso, se pegasse você, por exemplo, distraído na hora do treino, ele jogava você no chão e falava assim, olha, se distraia numa luta e você vai morrer. Levanta, 60 flexão aí no chão. E você tinha que fazer, irmão. Se você ficasse atrapalhando o professor falar e falar assim, para aí todo mundo aí, irmão. Você, vem cá, faz o corredor. E você tomava pancada até você aprender a não falar enquanto ele está falando. Então, irmão, o sofrimento ensina você. Ensina, entendeu? Na área militar, por exemplo, se você desrespeitar um general, alguma coisa, você é um cabo, ele vai falar, você vai ficar de pernoite uma semana. Você aprender a nunca mais levantar a voz. Então o ser humano, infelizmente, só ouve a voz do sofrimento. Você pode ver que os pais do passado, que ensinavam os filhos, batendo neles, hoje eles respeitam os pais, respeitam os mais velhos. Hoje em dia não tem correção. Os filhos só falta bater na cara da mãe e do pai. Entendeu, irmão? Então Deus usou os babilônicos e usou os edomeus, irmão, para botar Israel na linha. Entendeu? Usei Jeremias. Vocês falaram que ele estava doido. Usei Sofonias, usei Uda, usei tantos profetas. E vocês não quiseram ouvir. Pois agora eu vou usar a mão do ímpio. E a Bíblia fala que quando os ímpios governam, o povo suspira. Não é isso? Pensa bem se tivesse um supervisor ímpio aqui. Ele ia falar, cala a boca, rapaz, eu estou falando aqui. Vai arrumar isso tudo aqui. E não quero questionamento. Você também, o que você está me olhando? Aquele lugar lá não se arruma sozinho, não. Entendeu como é que é? Por que existe o ímpio? Provérbios 16:4 diz que Deus fez todas as coisas para os seus filhos, até o ímpio para o dia do mal. Entendeu? Eu conheci uma mulher, eu conto esse testemunho de vez em quando. Ela abandonou Jesus por causa de homem. E o diabo botou um homem na vida dela, irmão, que era uma tristeza, irmão, na vida dela. Só trazia problema. O homem não traía ela, mas roubava o dinheiro dela, fazia ela sofrer, dava de olho na menina dela. E eu falei, minha filha, sai fora desse homem que daqui a pouco a sua filha vai ser a próxima vítima. Então, irmão, o que eu quero dizer para você? Sofrimento ensina mais do que se você não passasse pelo sofrimento. Você vê que Sansão teve que ser humilhado, ser visto como um palhaço, tudo por causa de Dalila. E aí ele foi valorizar Deus lá na frente, irmão. Você quer valorizar Deus, irmão? Fala, Senhor, me ajuda, porque se você, irmão, levar a vida cristã na brincadeira, ele vai permitir momentos de sofrimento na sua vida. Igual eu falei do rapaz que vivia, ele era evangelista, no mesmo instituto teológico que eu. Vivia, irmão, pegando uma menina aqui, uma menina ali, estando na igreja. Aí pegava outra aqui, outra ali. E um dia o diabo botou uma, irmão, certinha na vida dele, botou uma gonorreia nele, irmão. E ele ficou, irmão, a noite toda com aquele negócio ardendo, e ele sofrendo, e ele foi correndo pro médico.
E ele teve que esperar o médico chegar e aquele negócio incomodando. E o médico, o que foi? Você vai ter que esperar as 16 pessoas. Além da noite toda não dormir, tinha que esperar 16 pessoas, irmão, e ele já estava a ponto de morrer. E depois ele se consertou, irmão, depois de sair. Então o sofrimento, irmão, ensina mais do que a bênção. Então você agradece a Deus pelos seus momentos de angústia, de provação. Porque, como eu disse, no aniversário ninguém aprende nada, mas no velório você aprende. De repente você está vivendo um momento de angústia, mas você está aprendendo, você está absorvendo. Está falando, ó, Deus quer que eu me conserte nisso, me conserte naquilo. E eu tenho certeza que o tempo da minha vitória vai chegar. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra que falou conosco, ó Pai. Muitas vezes estamos numa Babilônia, ó Pai, sem condição nenhuma. Estamos sendo zombados, perseguidos, atacados. Glória a Deus. Estamos até mesmo as pessoas dizendo que Deus não está na nossa vida. Mas o Senhor está conosco. Jesus. Eu tenho certeza que o teu Espírito Santo, que nos deu esta mensagem, está consolando a nossa vida. Está nos dizendo, eu não esqueci de vocês. Passe os 70 anos, o tempo de Deus, mas a vitória vai chegar. Eu louvo ao Senhor por esta mensagem. Quantos louvam o Senhor por essa mensagem? Amém? Amém. E essa mensagem é para você, amigo da internet, que de repente está passando por momentos difíceis. Saiba que Deus está vendo você aí. De repente você é igreja, de repente você tem os seus motivos. Só que Deus está dizendo, passa o tempo do sofrimento. É só por um tempo. Uma vez postaram no Facebook um ditado que eu nunca esqueci. Que não há felicidade que seja para sempre, não há mal que sempre dure. Ou seja, assim como quando você casa, não tem a felicidade para sempre com a sua esposa, você vai acabar discutindo com ela, também não tem problema, irmão, que seja para sempre. Verdade. Entendeu? Então, irmãos, o tempo deles foi 70 anos, o seu pode acabar hoje para a glória de Deus. Oh, glória a Amém? Deus. Eu Aleluia. agradeço pela rica oportunidade. Palmas para o Senhor Jesus. Quantos foram edificados, diga amém. Amém. Irmão, aperta nesse botão azulzinho aí.